A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro para mais uma aula de escola dominical. Meu nome é Thiago Panzariello, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui agora, meus amigos, na aula 4. E o que acontece? Eu preparei todos os slides, tudo direitinho, tudo bonitinho. Já gravei uma aula, mas o que acontece? Eu achei que a aula não ficou boa. Eu gravei de madrugada, enfim, no final das contas achei que a aula não ficou boa, mesmo eu preparando todos os slides. Então o que acontece? Eu achei esse site aqui, ó, EBD Panorama, e eu vou dar aula com os slides desse site aqui, EBD Panorama. Ele já tem aqui alguns slides, como vocês podem ver aqui, ó, da lição 4, Elias e os profetas de Baal. Estou dando todos os créditos, tá, para o site, tudo bonitinho. E eu vou usar aqui os slides que foram preparados por eles. E vou dar a aula com os slides preparados por eles, tá? E aqui estou dando todos os créditos, tudo bem? Não fui eu que fiz os slides, estou usando os slides do site EBD Panorama, que apareceu aqui no vídeo e no final será acreditado também. Entretanto, o que eu for falar aqui e o que eu for aplicar, tudo aqui é relacionado ao que eu estudei. Então vamos lá? Lição 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal. E aí está o tema do trimestre, a revista, o autor, o comentarista. Tá vendo aqui, ó? Revista, o comentarista, o tema da lição, o trimestre, o ano que nós estamos, a data da aula. Aí aqui, ó, a lição do trimestre, todas as lições do trimestre, aqui um sumário, e aqui, ó, a lição que nós vamos estudar hoje. E temos a leitura diária. E na leitura diária, tá bem interessante que ele tem aqui, ó, Deus cuida de seus filhos e não os deixa desamparados, Salmo 37. Salmo 7, Deus conhece a sinceridade do coração dos seus filhos. Salmo 42:8, Isaías 42:8. O único digno de glória e honra é o Senhor Deus. Êxodo 23:4. O Senhor impõe como mandamento não ter outros deuses além dele. Esse aqui é um dos temas mais importantes que serão tratados hoje. Deus é aquele que sustenta seus filhos, mesmo em tempo de dificuldade. Esse também é um tema muito importante que será tratado hoje, o sustento em meio a dificuldades. E aqui o último texto, que é 1 Coríntios 8:6, quem serve a Deus de coração compreende que há um só Deus e que tudo pertence a Ele. E aqui temos a leitura bíblica em classe. Então, temos aqui 2 capítulos que serão abordados. 1 Reis capítulo 18, com esses versículos intercalados. Por uma questão de espaço, percebemos que ele não colocou todo o texto em sequência, senão não ia ter espaço para comentar a lição. Então, obviamente, o texto está cortado. Então, vamos ler um pouquinho esses textos e vamos trabalhar um pouco sobre eles? Diz assim: Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Aqui percebemos que há um diálogo entre Elias e o povo de Deus. Há um diálogo entre Elias e Israel. E Elias está falando o seguinte, ó, só eu fiquei como profeta. E os profetas de Baal têm mais de 450. E ele continua. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, Elias, nesse momento, ele propõe aqui que se preparem 2 bezerros, e obviamente esses bezerros aqui são bezerros vivos, e ele vai oferecer um holocausto sobre o altar com esses bezerros. E ele está falando o seguinte, ó, pegam esses bezerros, dividem em pedaços, põem eles sobre a lenha, mas não coloca fogo, espera. E o versículo 24, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra, porque o povo estava em dúvida de quem era o verdadeiro Deus. O povo realmente estava em dúvida se o Senhor era Deus
ou se Baal era Deus. Por isso que eles respondem para Elias. Boa essa palavra, então vamos ver quem vai responder. Porque o povo estava em dúvida. Versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Então aqui está mostrando a parte dos profetas de Baal, o que eles estavam fazendo diante do sacrifício que eles estavam oferecendo. O bezerro estava ali, a lenha estava ali, o altar estava ali montado, e os profetas de Baal começaram a clamar, aqui, versículo 26. Baal, responde-nos. Porém, o texto diz: não havia voz, nem que respondessem, e eles saltavam sobre o altar que tinham feito. E eles não só saltavam sobre o altar, eles também se mutilavam, gritavam, e não acontecia nada. Versículo 29. E sucedeu o quê? Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aqui ele pulou alguns versículos, pulou do 26 para o 29, e Elias, ele é tão audacioso que ele zomba dos profetas de Baal. Ele zomba da cara dos profetas de Baal. Pela demora da resposta que havia sobre Deus responder com fogo, era o verdadeiro Deus, e eles estavam clamando a Baal, e não houve nenhuma resposta, Elias zombou da cara dos profetas. Ele disse o seguinte: continuem clamando, vai ver Baal está dormindo, vai ver Baal está viajando, aconteceu alguma coisa aí que Baal não está ouvindo vocês, grita mais alto, clama mais. Então Elias até zoou com a cara deles. E Elias foi e chegou e disse o seguinte: já deu a hora, já passou muito tempo, agora é minha vez. Chamou todo o povo para perto dele, e o que ele fez? Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O interessante haviam 2 altares naquele monte. Havia o altar de Baal e havia o altar do Senhor. O povo estava tão impregnado na idolatria que o altar do Senhor estava quebrado, mas o altar de Baal estava em pleno funcionamento, porque o texto não relata nenhum reparo feito ao altar destinado a Baal. Eles só colocaram a lenha, colocaram ali o bezerro partido no meio, e eles clamaram, pularam, saltaram, fizeram tudo o que tinha que fazer, e não aconteceu absolutamente nada. E quando chega a vez de Elias, o que ele faz? Ele repara o altar que estava quebrado. Esse é um ponto interessante. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E quando todo o povo caiu sobre seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então aqui o texto bíblico da leitura bíblica em classe está apontando aqui para a resposta que houve da parte de Deus, que Deus respondeu com fogo e consumiu tudo. Consumiu não só o bezerro que estava sobre o altar, como consumiu a lenha, como consumiu também as pedras e tirou toda a água que estava ali em volta. Esse ponto da água será tratado mais à frente. E que vendo todo o povo foi, se prostrou e adorou ao Senhor. E aí, agora, nós temos um outro texto que está em 1 Reis 19, do 8 a 14, que diz assim: esse texto aqui, levantou, pôs e comeu e bebeu, é o que acontece. Elias, só para contextualizar, ele foi ameaçado por Jezabel logo após esse desafio com os profetas, e Elias fugiu. Ele deitou debaixo de um zimbro, e aí aparece um anjo para ele e lhe oferece de comer e de beber, comida quente, pão e água fresca, e oferece para Elias, e ele come. E com a força daquela comida e daquela bebida, ele caminha 40 dias e 40 noites e vai até Horebe, que é o monte de Deus. E Horebe, gente, assim, a Bíblia, ela usa vários nomes para o mesmo local. Então, o Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, tá? Que é o mesmo monte ali que Moisés subiu, por exemplo. Então, Horebe e Sinai ali são o mesmo monte. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque
os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. E o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, o fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me atirar. Então perceba que Elias ele faz a mesma argumentação com Deus duas vezes. E aqui o texto cortou também. Elias ele é alimentado por Deus duas vezes. O anjo dá de comer e de beber, ele dorme de novo. O anjo dá de comer e de beber, ele caminha 40 dias até Horebe. Deus aparece para ele, ele argumenta ali que busca a vida dele para tirarem. Ele vai para a caverna e ele argumenta da mesma maneira de novo depois, quando aparece a voz mansa e suave do Senhor. Agora vamos para o texto áureo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então aqui o texto é bem claro para dizer o seguinte, que o Senhor foi quem deu a resposta. E o Senhor respondeu com fogo, e a resposta do Senhor foi tão grande, mas tão grande, que o normal, quando se oferece ali um holocausto sobre um altar, o fogo consuma ali no máximo a lenha e o holocausto. Mas o que acontece é que o fogo do Senhor consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou a água que estava em volta. Mais tarde teremos o contexto sobre isso. Verdade prática. O Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Então a verdade prática, que já não é um texto bíblico, já é ali uma aplicação feita do texto, vai nos dizer que o Senhor sustenta todos os que estão dispostos a proclamar a sua verdade. Ponto central. O Senhor sempre intervém a nosso favor diante das adversidades. Objetivo geral. Revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. E essa é uma realidade que ocorre hoje. Os propósitos de Deus, os planos de Deus são perfeitos e agradáveis. Nós percebemos que em muitas ocasiões nós vamos orar, vamos pedir a Deus um milagre e esse milagre não vai acontecer porque não foi da vontade dele. Mas milagres podem acontecer e acontecem ainda hoje. Objetivos específicos. Salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Então aqui um objetivo específico, não podemos ter medo de enfrentar o pecado. E nesse caso, Elias enfrentou o pecado da idolatria. Ele fala de enfrentar, confrontar situações em que o pecado está presente. Relatar que Deus responde às nossas súplicas. Entendo, Deus responde oração. Então nós devemos orar e clamar, que Ele vai nos responder. E número 3, expor as fragilidades do ser humano. Então, vai relatar aqui na lição que por mais que nós possamos fazer coisas grandiosas para Deus, ainda assim nós somos seres humanos fracos e sujeitos aos intempéries desse mundo e dessa vida. E aqui temos um panorama dos tópicos da lição. O desafio do Monte Carmelo, o zelo de Elias opor diante de um confronto, o problema de não saber a quem adorar, que era o problema do povo de Deus, e o desafio do fogo. Tópico 2, oração de Elias, os preparativos de Elias, uma oração confiante, a misericórdia de Deus. E tópico 3, Elias em Horebe, os feitos e a exaustão do profeta, o pedido para morrer e a resposta de Deus. Na introdução, vemos aqui o seguinte, o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Elias apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Esse contexto aqui é bem interessante.
nós vemos o seguinte, ó. Aqui, ó, Pedro, Tiago e João. Eles foram chamados para Jesus, está lá em Mateus capítulo 17, para orarem à parte, juntamente com ele no monte. E Jesus, ó, se transfigura com eles. E aqui aparece, ó, Moisés e Elias. E quando Moisés e Elias aparecem ali naquela visão, Pedro, Tiago e João entendem que são Moisés e Elias ali com eles. E aquela é uma visão maravilhosa e extraordinária que Jesus pede para que quando eles desçam, eles não contem aquilo para ninguém. E nesse contexto aqui, está querendo nos mostrar o seguinte, que Moisés ele representa a lei e Elias ele representa todos os profetas do Antigo Testamento. Então percebam, de todos os profetas do Antigo Testamento, ele que aparece aqui conversando com Jesus, sendo no caso Elias, o representante do profetismo, ou Elias representante de toda a atividade profética que ocorreu no Antigo Testamento. E Moisés ele aparece sendo a representação da lei. E Jesus está entre eles dois, porque Jesus ele é o cumprimento da lei dos profetas. Em Jesus, tanto a lei quanto os profetas se cumprem. Isso é maravilhoso. Ainda na introdução, nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria de Israel. A idolatria estava tomando conta de Israel e Elias foi usado por Deus para confrontar aquela idolatria. Elias orava de modo simples, mas cheio de confiança, cheio de fé também. E como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. E aqui vai mostrar mais lá na frente, essa introdução aqui dá uma visão panorâmica, como que ele caiu em desânimo depois do desafio do Carmelo. Aí aqui, ó, na parte da revista do professor, apresentam aqui qualidades e realizações do profeta Elias. Número 1. Foi o mais famoso e dramático profeta de Israel. Famoso, gente, que todo mundo conhecia Elias, e o texto bíblico relata que Elias ele ficou tão conhecido por causa da sua profecia de não fazer chover, que em todo Israel procuravam por ele para tirar a vida dele. Predisse o princípio e o fim de uma seca de 3 anos, foi usado por Deus para ressuscitar o filho morto e devolvê-lo à sua mãe, representou Deus em sua disputa com os sacerdotes de Baal e Azerá. Então esse número 3 aqui, ó, é o caso da viúva de Sarepta, que foi um pouco da aula passada, e aqui já na lição de hoje, tá? Representou Deus em uma disputa com os sacerdotes de Baal e Azerá, e estava com Moisés no episódio da transfiguração de Jesus no Novo Testamento, o episódio este que nós acabamos de explicar. Tópico 1. O desafio no Monte Carmelo. Então aqui, ó, o tópico 1. O zelo de Elias opôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, então aqui tem 2 pontos interessantes. A apostasia do povo e a falta de liderança espiritual. Então foram 2 pontos extremamente negativos que juntos formavam a receita do fracasso. Primeiro, a apostasia do povo. Então lembre-se da outra aula, a apostasia é o abandono consciente premeditado da fé. É aquela pessoa que era crente e abandona a fé cristã. No caso aqui, no Antigo Testamento, era o povo que tinha a fé no Deus de Israel e abandonaram a sua fé no Deus de Israel. Então o povo já havia se apostatado da adoração a Yahvé. E juntou com isso a falta de uma liderança espiritual, porque Acabe era influenciado por sua esposa Jezabel, que era idólatra, e introduziu, ou seja, não só ela introduziu, como também popularizou a adoração a Baal e a Azerá. Então Elias ele viu-se na condição de lançar um grande desafio. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou dizendo: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Então ele mandou chamar todos os profetas, tanto de Baal e de Azerá, e os chamou para um desafio. E o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. Então ele deu ali uma jogada grandiosa. Ele investiu tudo naquele momento ali para que a adoração a Baal e a Azerá
fosse destruído e finalizado e nunca mais ocorresse. Então Elias ali, guiado por Deus, impulsionado por Deus, impelido por Deus, chega naquele momento ali, apostando tudo naquele momento ali, crendo que Deus daria vitória para ele. Então aqui, ó, o profeta foi levado a isso em função à pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. E aqui que tal? Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Diante dessa pergunta que ficou sem resposta, Elias foi compelido e impulsionado a fazer esse desafio. Porque, vejamos, Elias faz essa pergunta aqui, ó, para o povo. Até quando vou cochear em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Então o povo, de fato, estava em dúvida, cocheando. E o que significa cochear? Cochear é uma palavra derivada de coxo. E coxo, na linguagem bíblica, é manco. Então como é que uma pessoa anda mancando? Ó, ela anda inclinando de um lado para o outro. Então aquela pessoa que puxa de uma perna ou tem uma perna menor que a outra, ela anda balançando de um lado para o outro. Então esse fato de balançar de um lado para o outro era a situação que o povo se encontrava. O povo se encontrava, ó, cocheando entre dois pensamentos, entre Baal e Deus, porque eles de fato não sabiam quem era o verdadeiro Deus. Eles já estavam tão inseridos e mergulhados na idolatria a Baal e a Azerá que eles já não sabiam discernir quem era Deus e quem era Baal. Então eles estavam divididos, cocheando em dois pensamentos. Aqui, ó, o problema de não saber a quem adorar. Os que adoravam ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos. Mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Então, os ídolos, mesmo sendo falsos, deuses falsos, eles exercem muita influência no homem. Porque o homem gosta de adorar aquilo que ele está vendo, né? Então, esses ídolos, mesmo sendo falsos, eles exercem muita influência sobre o homem. Aqui está o ponto que eu quero focar. Os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano. Então ele está querendo dizer o seguinte: não necessariamente os ídolos são assim, ó, imagens de escultura, estão vendo? Nem sempre os ídolos vão ser assim, imagem de escultura. E aqui está a imagem de dinheiro, porque é o texto que a Bíblia relata, de Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se decidirá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E Mamon aqui, gente, é o dinheiro. São os bens materiais ou as riquezas. Então, a Bíblia e Jesus está querendo nos ensinar o seguinte: ou servimos a Ele ou servimos ao dinheiro. Quem nós vamos servir? Então o dinheiro ele não é um ídolo construído ali de madeira, de ferro, que nós nos dobramos diante dele e fazemos algum tipo de adoração. Mas é algo que está camuflado em nosso coração. É algo que está camuflado no nosso interior, quando nós vivemos primeiramente pelo dinheiro e em segundo lugar para Deus. Ou colocamos o dinheiro no mesmo patamar do que Deus. Então aqui é que está o ponto que a lição quer nos chamar a atenção. Nem sempre os ídolos serão físicos, esculpidos por mãos humanas. Às vezes os ídolos serão coisas que vão ocupar o primeiro lugar no nosso coração, no lugar de Deus. E isso nem sempre será um ídolo físico, podem ser inúmeras coisas que nós colocamos e damos prioridade em vez do Senhor. E aqui está o desafio do fogo. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade. O desafio foi vontade do próprio Deus, mas, uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro. Então aqui perceba, é como se Elias estivesse aqui, ó, tá vendo esse homem aqui, Elias? Ele está aqui consertando o altar. E essas pedras aqui são o altar que ele está consertando, que estava quebrado. E aqui está o povo olhando, meio atônito.
Tipo, o que ele está fazendo? Então ele está fazendo o quê? Consertando o altar do Senhor que estava quebrado, para que quando Deus respondesse ali, fosse responder diante de um altar edificado. Então aqui está um ponto muito interessante, que nós devemos, antes de clamar a Deus, devemos consertar o nosso altar que está quebrado. Se o nosso altar está quebrado, como estava o altar de Israel, devemos fazer como Elias, consertar o altar antes de clamar, para que nós venhamos a clamar a Deus de uma maneira reta, correta, digna, da maneira que Ele gosta, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele determinou. O altar de Baal estava inteiro, mas o altar de Deus estava quebrado. Isso mostra que o povo já não usava mais aquele altar, só estava usando o altar de Baal. E aqui está o sinopse do tópico 1. Assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. E aqui, gente, é um pecado que está diante do nosso povo. Quando nós mesmos, como povo de Deus, pecamos e achamos que é normal esse pecado. E achamos que está tudo bem pecar. E aí é necessário um profeta no nosso meio confrontar o nosso pecado. Tópico 2, a oração de Elias. Os preparativos de Elias. Aí é que está, ó, a foto aqui de novo. Ó. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. Então aqui é bem interessante. Vou só retomar um pouquinho aquele pedaço, já que está usando aqui a mesma imagem. O altar de Baal não precisou ser consertado. Não precisou ser consertado porque o altar de Baal estava em pleno funcionamento. Mas o altar do Senhor precisou ser consertado. Por quê? Não estava em funcionamento. Ou se estava funcionando da maneira errada. Então Elias, antes dele fazer a oração para que Deus respondesse com fogo, ele faz todos os preparativos. Ele que prepara o altar, prepara a lenha, prepara o holocausto, prepara tudo. E aqui o primeiro passo, ó, Elias, o povo e o altar sendo consertado. Aí aqui, ó, a seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar e colocou lenha. Dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha, pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse bem encharcado. Então aqui, ó, tá vendo aqui a carne do bezerro sobre o altar, a lenha aqui, ó, o pessoal jogando, derramando os cântaros de água sobre o altar, o povo observando em volta, e em volta do altar é como se eu tivesse cavado uma espécie de vala em torno do altar ali. Ó. Ele cavou em torno do altar uma espécie de vala, que a Bíblia chama aqui de rego. E quando eles derramaram água sobre o holocausto, sobre a lenha e sobre o altar, ele ficou tão encharcado que ele encheu aquela vala ali em volta, aquele rego em volta. Então, não havia nenhuma possibilidade de haver uma espécie de combustão espontânea ou o altar pegar fogo sozinho por causa do calor, nada disso. Elias deixou encharcado para que ninguém viesse desconfiar de que ele estava trapaceando, de que ele tacou fogo ali escondido. Não, ele deixou tudo encharcado para que ficasse claro e evidente diante de todos que foi o Senhor que mandou fogo do céu e queimou aquele altar. Uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Esse ponto é de extrema importância. A oração dos profetas de Baal, o clamor dele, durou toda a manhã. Eles ficaram ali se cortando, se mutilando, pulando de um lado para o outro, cantando, dançando, gritando e nada de Baal responder. Elias estava tão confiante de que Deus ia responder a sua oração que ele zombou da cara dos profetas de Baal e disse o seguinte, ó, continuem aí clamando, vai ver Baal está dormindo, vai ver Baal está viajando. Vai ver, ó, Baal saiu para fazer alguma coisa e vocês estão clamando, ele não está no local de responder. Tamanha era a confiança de Elias. E ele continua. Elias declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó.
E essa oração de Elias é uma oração que ele começa falando: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que ele está usando o nome dos patriarcas? Porque ele está relembrando ali, não precisa relembrar Deus, mas ele está colocando diante de Deus a aliança que Deus fez com o povo lá atrás, que foi a aliança feita com Abraão. Então ele está relembrando ao povo que aquele povo tinha uma aliança com Deus através de Abraão, e ele, como representante ali profético do povo com o altar consertado, está rememorando aquela aliança e está falando: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele está trazendo à tona, ele está trazendo à memória a aliança que Deus tinha com aquele povo. Então a oração dele, quando ele traz o nome dos patriarcas, é uma oração de conserto da aliança do povo com Deus, porque o Deus é o Deus de alianças. O profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar, ou da necessidade de Deus responder com fogo. Aí vem um versículo: para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então ele está querendo mostrar o seguinte, que Deus ia responder com fogo para que aquele povo conhecesse que só o Senhor era o Deus daquele povo. Então a oração de Elias, diante daquele desafio, era para mostrar para o povo que o Senhor era o Deus daquele povo. E o povo já havia se esquecido disso. 3. A misericórdia de Deus. Aqui já está o fogo caindo do céu e consumindo o altar. E vem dizendo o seguinte: na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. Então percebam, Deus, ele respondeu de maneira tão grandiosa, tão poderosa, que o fogo veio com tanta intensidade que queimou o holocausto, queimou a lenha, as pedras, o pó que estava em volta, tudo, consumiu tudo. A resposta de Deus foi tão grande, Deus quis tanto mostrar o seu poder para aquele povo que estava afastado e apostatado dele, que ele consumiu todo o holocausto. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Então aqui está o povo se dobrando diante de Deus, vendo a resposta do fogo descendo diante do altar. Então Deus mostrou que ele era Deus na vida daquele povo, e não Baal, que foi Deus que tirou eles da terra do Egito, que foi o Deus que levantou Davi como rei, que ele era o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e somente ele queria ser adorado. E o povo havia sido bandeado para Baal. Mas o povo, no final daquele desafio, o povo adora a Deus e reconhece que só o Senhor é Deus. Aleluia. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. E aí Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. E aí tem todo um contexto aí que tem de Elias com o carro de Acabe, de Elias com o moço dele, ele dispensa ali o ajudante dele e tal, e ele clama a Deus para que venha uma abundante chuva, e essa abundante chuva vem para Israel. Ou seja, além de Deus responder a oração de Elias e fazer o fogo cair sobre o altar, ele, além de fazer o fogo cair, fez a chuva voltar a cair, para mostrar que ele era o verdadeiro Deus. E esse ponto da chuva cair, está aqui Elias, dobrado, orando a Deus num ambiente aqui de chuva, é para mostrar o seguinte, que Baal, ele era adorado como o Deus da colheita, da chuva e da tempestade. Porque só pode haver colheita se houver chuva para regar todo o período de semeadura. Então Baal, ele estava sendo adorado como o Deus da colheita, da chuva e da tempestade. Até mesmo como Deus da fertilidade. Porque era ele ali que fertilizava a terra e fazia
com que a colheita fosse providenciada. E ali, a oração de Elias foi para mostrar o seguinte, não é Baal que é o Deus da chuva. Eu vou profetizar que não vai haver chuva e não vai chover. E não choveu. Depois o próprio Elias ora para que venha chuva e a chuva acontece. Todo esse contexto do desafio dos profetas é para mostrar que Deus é o Deus que responde com fogo e é o Deus da chuva e da tempestade. Ele é o único Deus que deve ser adorado e não Baal. Glória a Deus. Aí nós temos a sinopse do tópico 2. Quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Então aqui é uma sinopse, uma aplicação geral do tópico 2, um resumo, está dizendo o seguinte, que ele é o que responde às nossas orações. Então, irmãos, vamos orar, vamos clamar, porque Deus é aquele que responde. 3. Elias em Horebe. Os feitos e a exaustão do profeta. Então, percebam, Elias fez bastante coisa. Ele desafiou os profetas de Baal, subiu ao Monte Carmelo, clamou a Deus, Deus respondeu com fogo. Depois daquilo ali, ele matou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Depois orou para chover, choveu. Qual foi a resposta que ele teve? A resposta de Jezabel foi a seguinte: eu vou te matar. Eu vou fazer o mesmo que você fez com os meus profetas. Então, Elias, aconteceu o que com ele? Ele chegou a uma exaustão. Ele ficou exausto. Porque depois de uma grande vitória, a gente tende a relaxar e achar que virá um período de bonança. Mas olha o que aconteceu com Elias. Ele teve uma grande vitória. Os profetas foram derrotados, Deus respondeu com fogo, o povo inteiro adorou a Deus, voltou a chover e ele esperava que alguma coisa fosse diferente. A expectativa do profeta era essa. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi ameaçado de morte. Então o que ele fez? Chegou à exaustão. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor. E aqui estão os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo, através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azerá, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe, foi sustentado por um anjo. Olha, foi bastante coisa. Bastante coisa. E aqui está Elias, e aqui está o pé de zimbro, que ele se deita debaixo dele. Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, até mesmo de autocomiseração, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. E olha só, ele estava fugindo da morte. Ele fugiu de Jezabel para não morrer, mas a exaustão dele foi tão grande, depois de ter feito tanto, que ele deitou debaixo de um pé de zimbro e pediu para morrer. Tamanha foi a exaustão dele. Ele estava fugindo da morte, mas ele fugindo da morte, quando deitou para descansar, pediu a morte. E a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então mostra que mesmo ele tendo grandes feitos, não era um anjo ali. Era alguém como eu e você. E estava sujeito a ficar fraco, como ele também ficou. E depois de ter feito grandes coisas. E aí que vem a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. Então tá aqui, como se fosse a visão do anjo. Tá aqui Elias, tá aqui ele comendo pão. Então percebam, Deus envia para ele um anjo para que ele coma pão e beba água, pela primeira vez. Ele acorda, come e dorme de novo. Depois Deus envia o anjo pela segunda vez para ele comer pão e água e fala, mulanga a sua caminhada. E ele caminha ali 40 dias e 40 noites e vai para Horebe. A partir de então, Elias se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo e da voz mansa e delicada.
Aqui que tá. Aqui, Elias vai e se esconde na caverna. O anjo aparece para ele por 2 vezes, aqui, ó, dando de comer e de beber para ele por 2 ocasiões, e ele caminha 40 dias e 40 noites. E ele vai e se esconde na caverna. E Deus vai atrás dele na caverna e diz: o que fazes aqui, Elias? Aí lembra do texto que nós lemos lá no início, falando: o povo derribou os seus altares, mataram os seus profetas, e só eu fiquei. E aqui, ó, a partir de então, Elias se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo e da voz mansa e delicada. E ali aparece ali, ó, o fogo, mas Deus não está no fogo. Aparece o terremoto, mas Deus não está no terremoto. Aparece o vento, mas Deus não está no vento. E numa voz mansa e delicada, Deus responde para ele que ele é o Deus do fogo, que respondeu com fogo. Foi o Deus da chuva, que apareceu na chuva. Mas ele é também o Deus da brisa, que aparece de maneira mansa, suave, delicada. Então, nós devemos estar atentos para discernir a maneira como Deus está falando conosco. Deus falou com Elias respondendo com fogo, respondendo com chuva, mas na caverna, Deus não estava nem no fogo, nem na chuva, nem no terremoto, nem no vento. Deus estava na voz mansa e suave. E aqui está, ó. Deus deu a Elias novos sentidos para continuar o seu ministério. E aqui, ó, Elias, que achou que a função havia terminado, ele ainda tinha unção para ungir Azazel, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, no lugar dele. Então, ele ainda tinha unção para ungir mais 3 pessoas. Um rei ímpio, um rei em Israel e um profeta no lugar dele. E a sinopse do tópico 3. Deus compreende nossos momentos de desânimo e fadiga, pois eles fazem parte da nossa humanidade. E ele, gente, é o Deus do renovo. Ele renova as nossas forças de maneira poderosa. E de maneira com que a gente tenha unção suficiente para mais pessoas, para derramar na vida de mais pessoas. Então, seja renovado pelo Senhor. Mas antes da conclusão, ainda diz o seguinte, que haviam mais 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal e de Azerá, e que não sentaram para comer na mesa de Jezabel. Elias estava se sentindo sozinho, mas ele não estava sozinho. Tinha mais gente que estava pagando preço, assim como ele estava pagando preço também. Conclusão. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Esse segundo ponto aqui, ó, é muito atual. Que nós precisamos seguir a palavra de Deus e não aquilo que a maioria acha que é certo. E para refletir ao questionário, qual foi o desafio lançado por Elias aos profetas de Baal? O Deus que responder por fogo, esse será Deus. 2. O que motivou Elias a desafiar os profetas de Baal? Mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Tópico 3. Qual foi a primeira providência de Elias nos preparativos para a descida do fogo divino? A primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. E aqui tem grandes aplicações na palavra de Deus. 4. Qual foi o desejo de Deus para o seu povo? O desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. E qual exemplo de vida que Elias nos deixou? A vida de Elias é um exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não o que a maioria acha que está certo. E aqui, ó, tá a fonte, é a revista bíblica, tá, da CPAD, e os créditos aqui, ó, dos slides, tá aqui o site dos créditos. Tá bom, gente? É isso aí.
Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Chegamos ao término aqui de mais uma aula. Desculpe a demora, como eu falei, eu tinha gravado uma aula, achei que não ficou bom, então eu tive que gravar outra aula, procurar outro horário, atrasou um pouquinho, mas eu estou testando aqui várias maneiras e, inclusive, nesses meus testes, eu vou procurar dias melhores para postar e nós vamos acertando. Estamos apenas começando, tá bom, pessoal? A paz do Senhor, fiquem com Deus. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Se inscreva aí no canal, curte, compartilha aí para todo mundo. Falou? Abração, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e uma excelente escola dominical para vocês.